Se você tem mais de 30 anos, você provavelmente viu esse menu. Pera aí, vamos fazer direito. Agora sim podemos começar. Se você teve um PlayStation 1, esse jogo provavelmente fez parte da sua vida gamer. Muito famoso nas barraquinhas onde comprávamos nossos jogos, Jack Chan Stunt Master pode ser considerado um clássico do console aqui no Brasil. Devido ao grande sucesso dos filmes do Jack em nosso país, não é nenhuma surpresa que o jogo tenha capturado jogadores por aqui. Lançado em 2000 pelo estúdio Radical Entertainment, mais conhecidos pelos jogos Simpsons no PlayStation 2, representando uma era de jogos simples que hoje em dia dificilmente se encontra no âmbito AAA. Stunt Master é um beat'em up clássico, você percorre os levels batendo nos inimigos. O jogo abre como um filme clássico do Jack. Eles possuem algo que uma gangue quer, o avô do Jack é sequestrado e ele tem que partir para o resgate. Estamos no gameplay, direto ao ponto. Você pode perceber que os gráficos do jogo estão bem melhores que nas cutscenes. Isso é porque eu estou rodando em um emulador. Eu não tenho PlayStation 1 e infelizmente mesmo que eu tivesse o jogo é caríssimo. As cutscenes são pré-renderizadas, ou seja, são um arquivo de vídeo, então não tem como melhorar a qualidade como algo que está sendo renderizado em tempo real. Deixa-me te mostrar rapidinho uma comparação entre os gráficos melhorados pelo emulador e os gráficos teoricamente nativos como seriam no PlayStation 1 em uma TV de tubo. Hoje em dia, esse estilo gráfico poligonal do PS1 traz uma forte nostalgia em nós, jogadores mais velhos, e dá pra dizer que Stunt Master poderia facilmente se passar por um jogo indie de 2025. A estética do PS1 aqui é imaculada. Não é à toa que essa estética está em alta hoje em dia no mundo indie, com excelentes exemplos como Signalis, Pseudo Regalia, Crow Country e jogos do Puppet Combo. Todo o visual aplica essa união de texturas e modelagem que resultam em uma sensação muito cozy, pois o jogo tem um esquema de cores mais quentes e iluminação amarelada integrada às texturas e ao cenário que ajuda a brilhantar esse visual. Esses cenários eles têm poucos objetos e isso é uma decisão bastante acertada, porque acaba escondendo aquele visual limitado desses polígonos sem detalhamento. Stunt Master é extremamente charmoso. Dá pra dizer que o estúdio fez um excelente trabalho criando um jogo 3D com as limitações do PS1, pois ainda hoje é um visual gostoso de olhar. O game exala personalidade em todos os aspectos. A modelagem dos personagens é caricata e expressiva, e tanto Jack quanto os capangas têm falas engraçadas. Anyone got an aspirin? I don't want trouble! Lay off or your grandpa gets it! What's cooking? O conjunto da obra te faz acreditar que você está dentro de um filme o tempo todo. Esse sistema de câmera travada que é utilizado, muito comum nos jogos de PlayStation 1 e até jogos de PS2, e tinha uma fama de ser um sistema ruim e mal posicionado, aqui é tratado com esmero, posicionando a câmera tão bem e acompanhando o Jack com tanta fluidez que não nos deixa sentir falta de ter o controle e causa essa sensação de estarmos filmando um longa do Jack. O feeling de um filme é tão bem integrado ao jogo que o sistema de vidas são takes de cinema. Stunt Master é um jogo extremamente direto ao ponto. Não há tutoriais e praticamente não tem menus e sistemas complexos. Eu acredito que esse ponto ajudou muito o game a se popularizar aqui no Brasil, onde a maioria das crianças jogando PS1 não entendiam inglês, pelo menos no meu caso. Tornando Stunt Master um candidato perfeito para jogar e zerar, você só tinha que falar a linguagem do jogo por meio do controle. Se você assistiu um filme do Jack, você sabe o que fazer. O jogo apresenta um sistema de golpes básico, mas muito divertido. Quadrado e triângulo para golpes rápidos e fortes, respectivamente. O jogador consegue criar combos misturando esses botões e também alterando o timing em que aperta essas combinações, criando combos diferentes. Essas camadas do sistema de combate devem ser descobertas por experimentação.
Eu fiquei bastante surpreso quando eu descobri que existe um botão de parry, onde o Jack faz uma acrobacia para contra-golpear. Mas na minha opinião é chatinho de executar, então eu acabei utilizando pouco. Isso me lembra também que um pequeno defeito seja a lentidão dos golpes e também o direcionamento, muitas vezes te fazendo golpear o ar. O jogo tem um sistema de mira segurando R2 que, apesar de existir, não funciona tão bem como deveria, e eu também acabei optando por não usar. Aqui eu penso que o jogo deveria ter um sistema de direcionamento automático, mas dá para entender devido à época e limitações do PS1, afinal em 2000 sistemas de lock-on eram bem recentes e não tão bem desenvolvidos e refinados. Também é legal descobrir que existe um botão de esquiva que faz Jack rolar, que é bastante útil durante a pancadaria e obrigatório para acessar algumas áreas secretas e partes de plataforma. No começo, eu estava achando ruim que os inimigos caem com poucos golpes, ficando no chão por alguns segundos, causando uma certa interrupção na fluidez. Mas esse ponto nem chegou a virar defeito, pois eu percebi que isso é uma tentativa de balanceamento necessário, porque na maioria das fases você estará lidando com múltiplos inimigos que atacam ao mesmo tempo. Então essa queda permite você ter tempo para bater em outro capanga, aliviando um pouco o desafio, principalmente nas fases mais pro fim do jogo, onde capangas com vida maior e ninjas começam a aparecer. Eles esquivam dos golpes de Jack e golpeiam mais rápido que os capangas comuns. Esse sistema de combate, apesar de simples, permanece divertido e recompensador até o fim do jogo. A possibilidade de mixar combos, o sistema de parry que é arriscado, mas tira bastante dano, e os itens que pegamos no cenário trazem uma dose necessária de variedade aos socos e chutes. Para trazer um desafio extra, o jogo define sua estrutura com 3 fases por nível, e no final dessa terceira fase, Jack terá que enfrentar um chefão da gangue que sequestrou seu avô. Aqui toda a personalidade se mantém, os chefões são caricatos e engraçados. Um chefe de cozinha e literalmente um palhaço que luta boxe. Jack sempre tem uma frase engraçadinha para falar pro chefão e o jeito engraçado de despachar o fortão após derrotá-lo. Yes. I should clean this up. Bye bye. Apesar da luta ser simples, os chefões trazem golpes novos que te fazem aprender quando golpear e esquivar para derrotá-los. Aqui vale o destaque para o chefão dançarino, onde Jack até aproveita a vibe para dançar antes da luta começar. You know I am so cool. Jackie, let's boogie. Get down. As partes de plataforma são um ponto de crítica no jogo. A movimentação de Jack não é responsiva o suficiente e muitas vezes você ficará em um esquema de tentativa e erro para conseguir passar dessas partes. O jogo te pune com muitas mortes por quedas. Isso faz o jogador ter que aguardar as telas de loading, que são bastante demoradas mesmo com o emulador rodando em um SSD NVMe. Aqui eu recomendo você roubar um pouco e criar um save point no emulador antes dessas partes de plataforma, pois a restauração é instantânea e com um botão do teclado, mas penaliza a experiência original do jogo e console. E aqui eu vou dar uma dica de amigo. Se prepare para passar nervoso com esses desafios de plataforma, pois na metade final do game ficam constantes e confesso que sem o save state do emulador eu teria demorado o dobro do tempo para zerar. Então se você vai optar por jogar na raça, boa sorte. Aqui no jogo existe uma certa interação com o cenário. Como eu comentei, o jogador consegue pegar objetos para usar na pancadaria. Panelas, vassouras, peixes. Esse gameplay foi até implementado em Uncharted 3 e funciona tão bem quanto no jogo moderno. As portas que conseguimos abrir são todas iguais, então sempre dá para saber para onde vamos. O jogo só te permite abrir essas portas quando todos os inimigos são derrotados. Também conseguimos derrubar algumas estruturas, assim parte do cenário cai, causando danos em quem estiver embaixo. Bastante interessante para um jogo 3D no PS1. Além da pancadaria, o jogo nos pede para coletar amuletos em formato de dragão, em lugares escondidos nos cenários. Esses dragões não são tão escondidos assim, e normalmente dá para você pegar todos eles na primeira ou na segunda jogada nessas fases.
pois você começa a entender melhor onde procurar. Os dragões podem ficar nos telhados dos prédios, escondidos em barris e caixas a serem quebradas, e nas áreas secretas que existem nesses levels. Uma pequena reclamação aqui é que o jogo exige bastante precisão para você pegar o dragão. Muitas vezes passando muito perto não contabiliza, e como a maioria dos dragões você só tem uma chance para pegar, partiu jogar a fase de novo. Cada fase tem 10 dragões vermelhos, resultando em um dragão dourado. O jogo te encoraja a jogar os levels novamente em busca de todos esses dragões. Falando nesse assunto, o level design me surpreendeu pela criatividade em um espaço tão confinado, trazendo verticalidade e muitas vezes caminhos alternativos para coletar dragões e vida. Também é interessante quando podemos fazer acrobacias para atingir lugares mais altos, que você pensa que perdeu. As fases trazem partes secretas que retornam ao caminho principal de um jeito integrado, tudo feito sem telas de loading. Geralmente toca uma cutscene no melhor estilo Uncharted. Não é surpresa pensar que esse tipo de design virou uma influência muito grande nos jogos de ação. Acho que aqui cabe uma pequena crítica que ao decorrer do jogo a estrutura de levels acaba ficando um pouco formulaica, mas é de se esperar devido às limitações do console e com todo o contexto do gameplay nunca fica chato ou entediante. Já a variedade é bem bacana e o jogo é feito para representar um bairro da cidade, que eu acredito que seja Nova York, onde a maioria dos filmes do Jack se passa, e isso é transportado muito bem para o formato de jogo. Temos o bairro Chinatown, que mistura casas com comércio e ruas e vielas. Temos também a parte das docas com direito até um navio. Para mim, os cenários mais bonitos e criativos são pertencentes ao começo do jogo, que seria Chinatown e também uma parte ali dos terraços de Nova York. Inclusive, lendo reviews da época, essas eram as fases mais elogiadas. Eu senti que as docas e eventualmente a inevitável fábrica industrial pertencente a todos os jogos de ação pecaram um pouco porque são meio básicas e deixaram uma impressão simplória após começarmos o game tão bem com o bairro residencial tão cheio de personalidade. O pensamento moderno do estúdio é notável. Stunt Master não é um jogo que tem backtracking ou um menu para selecionar os levels. Aqui temos um pequeno hub que você pode andar e ir até esses levels, passando a sensação de que Jack está realmente andando nas ruas desse bairro e indo onde o próximo objetivo exige. Esse hub cria uma sensação de fluidez para o jogo e também traz um pequeno momento para o jogador respirar. Também por aqui você consegue ver a quantidade de dragões que perdeu em uma fase. Vale destacar também o design e os gráficos dessa parte são muito charmosos e tornam o lugar muito familiar com cada visita que a gente realiza. As animações são excelentes para um jogo dessa idade e época e todas muito divertidas, desde o andar, a cambalhota e até quando Jack sobe em uma superfície quente. Os animadores adicionaram uma pitada de charme caso você deixe o controle parado. O Jack vai começar a fazer uma ação divertida e ele pode até cantarolar. O jogo utiliza muito bem a inspiração dos filmes para criar cenas e situações engraçadas, como a surpresa que é um carro te atropelar na rua, pois até esse ponto as ruas não tinham carros. O design de progressão conta com um sistema de checkpoint no meio do caminho, mas o sistema de vidas é bastante punitivo, porque você tem 3 vidas por fase e se acabar com todas, você volta ao hub do jogo e precisa jogar novamente a mesma parte. Se você terminar uma fase com 1 ou 2 vidas, essa quantidade é carregada para a próxima. Assim, compensaria você se matar no começo dessa nova parte para você ser resetado no hub com 3 vidas novamente e o progresso estará na nova fase de qualquer jeito. Então, esse problema das vidas se torna claro mais pro final do jogo, onde as sessões de plataforma são constantes e desafiadoras. Na minha opinião, atrapalhando um pouco o ritmo do jogo, que é tão bem amarrado na primeira metade. Essa questão acaba incentivando o jogador que está rodando no emulador a utilizar um sistema de salvamento nativo que mencionei antes, instantâneo e com um botão. Mas para quem busca a experiência genuína,
terá que aguentar esse design, que é compreensível vindo de uma época onde as crianças tinham poucos jogos e os desenvolvedores criavam esses sistemas para o jogador aproveitar o game por mais horas, principalmente em jogos mais curtos como esse. Se unirmos esse problema com a questão de que o jogo vai se encaminhando para o final em uma fase pouco inspirada, essa fábrica meio chata e sem muito estética charmosa dos outros locais, acaba que o jogo fica um pouco moroso e deixa aquela sensação de que a primeira metade é onde Stunt Master brilha mais forte. Porém, se você pegar todos os colecionáveis ou utilizar um cheat code, que você pode pesquisar, uma fase secreta é desbloqueada. Inspirada pelo filme Drunken Master, aqui o cenário muda da cidade para um templo na floresta e vem cheio de novidades com novos inimigos, uma nova roupa pro Jack. Esse é o tipo de frescor que o jogo pedia para encerrar com chave de ouro, mesmo que dure apenas alguns minutos, como todos os outros níveis. Aqui também dá para entender que a fase esteja escondida atrás de completionismo, né, devido ao contexto da época que eu já comentei. Após terminarmos o jogo, uma nova surpresa aguarda o jogador, um mini making off. Aqui vemos que Jack Chan esteve muito envolvido com o jogo, pois além de dublar o personagem e realizar a captura dos movimentos, o estúdio consultou Jack durante todo o desenvolvimento para deixar o jogo mais fiel possível à essência dele. Jack também argumenta que quis trazer mais humor para o jogo, deixando a violência menos pesada. Afinal, é um jogo para um público mais jovem, assim como seus filmes, e devo dizer que o sucesso é completo. Durante a gameplay eu ri várias vezes devido à espontaneidade da comédia apresentada por meio de artes marciais e charme trazido pelos personagens, coisas que são padrão nos filmes do Jack. No final das contas, Jack Chan Stunt Master deixa suas cartas na mesa o tempo todo. É um jogo simples, com fases mais rápidas que você pode ligar e imediatamente ter essa sensação nostálgica feel good de um tempo onde os jogos eram assim, e utilizar esse game para esquecer um pouquinho os jogos gigantescos e complexos modernos que mais parecem trabalho extra. Stunt Master é um jogo de 25 anos de idade que deixa claro que jogos antigos ainda têm seu valor mesmo nos dias atuais. Eu garanto que você vai se divertir e, quem sabe, após zerar o game, assistir um filme do Jack Chan no fim de semana. E fica a dica, eu recomendo Rumble in the Bronx.